Efésios no capítulo 1, versículos 22 e 23 nos dizem: Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Só Jesus pode preencher tudo em todos os sentidos. E um compromisso central de cada igreja local é refletir continuamente esse mistério. Jesus é mais. Portanto, a igreja é feita para mais. A igreja é escolhida por Jesus para expressar sua plenitude em cada lugar, em todas as esferas da sociedade e em todo o tempo, inclusive em meio à pandemia do Covid-19. Vivemos dias que às vezes nos parecem confusos, caóticos e, sobretudo, muito desafiadores. É semelhante à jornada dos israelitas para fora do Egito. Os desafios do caminho nublaram e os impediram a muitos de verem a bela e fértil terra que os esperava. Muitas daquelas pessoas acharam que seria melhor recuar e voltar para o cativeiro de onde tinham saído uma vez atrás. Foi preciso coragem e rendição à liderança de Deus para seguir em frente. Paradigmas tiveram de ser quebrados. E vocês sabem disso, que mudanças de paradigma exigem que você olhe para o seu contexto atual de uma nova maneira. Temos de confrontar nossos medos e os fatores enraizados que nos mantêm presos às formas antigas e atuais de pensar. Podemos olhar para a pandemia de Covid-19 com um olhar pessimista, ou podemos olhar para a pandemia do Covid-19 como uma oportunidade. Sabe que essa pandemia trouxe muitas mudanças. E poderíamos até fazer um questionamento. E se as restrições atuais fossem suspensas amanhã? Você esperaria que as coisas voltassem a ser como eram? Pessoalmente, eu não acredito que seja possível. As pessoas mudaram. Historicamente, a igreja cresceu em tempos de grandes crises, mas igrejas que abriram as portas experimentaram um retorno de uma fração da frequência que tinham antes da pandemia do Covid-19. A igreja está em uma encruzilhada, onde podemos escolher lutar pelo jeito que as coisas eram, ou podemos nos esforçar para abrir um novo caminho. É hora de seguirmos em frente. Mas faria ainda mais uma pergunta. E se as coisas continuarem como estão nos próximos 2 anos? Bom, precisamos descobrir como viver como discípulos de Jesus no mundo em que estamos. Nossa energia precisa ser direcionada para descobrir como avançar na missão que Jesus nos deixou, a missão de fazer discípulos. Hoje, aqui e agora. Mas vamos pensar um pouquinho a respeito de algumas lições que nós podemos aprender com toda essa pandemia. Desde a origem do caminho até o cristianismo, a igreja foi um povo que viveu de forma diferente, mudando suas vidas para ser mais semelhante a Jesus. As reuniões diárias elas aconteciam principalmente nas casas. Depois que o cristianismo se tornou a religião do Império Romano, isso aí por volta do ano 33, os cristãos começaram a se reunir em templos. E até hoje, para muitos, a igreja é mais um lugar do que um povo. E uma das lições que nós aprendemos com essa pandemia toda é que a igreja não é o que acontece quando nos reunimos, não é um local, mas é o que acontece todos os dias, conforme somos enviados em nossa vida diária. Nós somos a igreja,
E o povo de Deus deve viver a nova vida que Jesus nos dá e sermos testemunhas para o bem do mundo ao nosso redor. Essa pandemia toda tornou as reuniões impossíveis. E de repente ficamos livres para imaginar o que poderíamos fazer se o culto de domingo à noite não fosse o foco de nossa única forma de cultuar a Deus. Outra lição que estamos aprendendo é que o objetivo de ser pastor não é apenas de pregar grandes e belos sermões, mas de oferecer cura a um mundo destruído e a equipar os santos para o ministério. Talvez alguns pastores se sentiram inúteis durante as restrições que a pandemia trouxe, porque só sabiam ensinar. Porque esse é o foco da nossa era moderna. Temos cursos e métodos para quase tudo. 7 passos para tocar, 7 passos para cantar, 5 lições para pregar. E o que acontece quando aos bons professores quando o foco passa de somente ensinar para curar os enfermos e a equipar outros para serem os pastores da sua casa e da sua vizinhança? O normal até agora era os pastores fazerem belos estudos. Eles se debruçavam nos seus escritórios ou nos gabinetes pastorais sobre pilhas de livros para fazer sermões belos e maravilhosos. Na era moderna, os pastores têm cargos que quase se assemelham ou quase os tornam pseudo-CEOs, que gerenciam equipes e orçamentos. Depois do início da pandemia, os pastores estão mudando para os estúdios. Não apenas estúdios para produzir mensagens em formato de vídeo ou de podcasts, e tudo isso são coisas muito boas, são maravilhosas. Mas estúdios no estilo dos antigos mestres, que tinham aprendizes. Lembram? Pintores, escultores, artesãos. Eles tinham aprendizes ao seu redor, aprendendo o ofício e se tornando melhores artistas do que os seus mestres. Este é o estúdio dos pastores de amanhã. E a programação da igreja? Ela sempre foi a resposta para qualquer dilema moderno. Fizemos programação para tudo e para todos. Muitos imaginavam que manter as pessoas envolvidas em numerosos cultos, reuniões e atividades na igreja representava crescimento individual e coletivo. A pandemia encerrou a maior parte das programações e elas foram substituídas pela mesa de jantar. A igreja de amanhã precisará se tornar especialista na arte perdida da hospitalidade. Temos de reaprender o cuidado, a amizade e o apoio a pessoas. A igreja tem de retomar a grande ordenança de Jesus, fazer discípulos. Lembram-se do caminho de Emaús? Aquelas 2 pessoas foram discipuladas no caminho e foram discipuladas quando sentaram à mesa. Quem sabe lá tenhamos que retomar o discipulado que é feito no caminho e o discipulado que é feito na mesa. Mas talvez o maior presente dessa pandemia seja que ela nos forçou a inovar. Atualmente, eu e a minha esposa trabalhamos exclusivamente online e estamos muito próximos de nossas equipes, dos projetos e de igrejas, apesar de grandes distâncias geográficas. Vocês acham que o apóstolo Paulo usaria o poder da internet para alcançar o mundo? Obviamente que iria. Queridos, no entanto, foi necessária uma pandemia para nos forçar a nos reunir em salas online, em canais do YouTube, que oferecem conteúdo 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre que as pessoas podem interagir com ele. É claro que é difícil enfrentar novos caminhos incertos, caminhos que nunca foram percorridos. Erros serão cometidos. Podemos abandonar práticas que devemos manter ou manter práticas que deveríamos abandonar. Precisamos descobrir à medida que avançamos.
É uma jornada de fé em um futuro incerto. Em Hebreus, no capítulo de número 11, versículos 8 e 9, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado a ir ao lugar que mais tarde receberia por herança, obedeceu e foi embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele fez morada na terra prometida, como um estrangeiro em um país estrangeiro. Ele vivia em tendas, assim como Isaque e Jacó, que eram herdeiros com ele da mesma promessa. Sejamos intencionais sobre como avançamos e abertos à voz do Espírito Santo, que irá nos direcionar e dizer o que devemos fazer. Busquemos a Deus e ouçamos a voz dele nos dizendo: este é o caminho que você deve andar, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda.